Bora te atualizar sobre o Palmeiras, que está no mercado em busca de um goleiro, e o nome de Léo Jardim do Vasco aparece nas alamedas alviverdes. Tem novidades também no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Vasco, para destacar uma briga interna que é nada positivo. Edmundo, ex-jogador e uma referência para o torcedor vascaíno, e Pedrinho, o atual presidente, estão brigados, rompidos, sem se falar. A revelação foi feita pelo Edmundo em uma de suas lives no canal que ele tem aqui no YouTube. Só para lembrar que o Edmundo foi um dos grandes apoiadores da campanha do Pedrinho como presidente. E segundo o Edmundo, eles não se falam há 7 meses. Separei uma aspas do Edmundo para explicar esse fim da relação entre eles. Abre aspas. Sei que o Pedrinho fica chateado com todo mundo que o critica, então provavelmente não deve estar feliz com o que eu digo aqui. O Edmundo tem sido um crítico, especialmente em relação às decisões do departamento de futebol. Ele cobra, por exemplo, uma mudança em relação ao diretor executivo Marcelo Santana. Também não gosta de uma série de decisões relacionadas a reforços. Enquanto isso, o Vasco vai buscando a contratação de um novo técnico. As tratativas com o Fernando Diniz seguem emperrando em relação ao salário. Se houver qualquer novidade, prometo contar para vocês. Só para completar em relação ao Vasco, Lloyd Augusto viajou com o time para a Venezuela, confronto contra o Puerto Cabello, apesar do desconforto na coxa no jogo contra o Palmeiras. Já Lucas Freitas, que também sentiu lá no jogo em Brasília, voltou para o Rio de Janeiro, onde vai fazer um tratamento por conta de um desconforto na sola do pé. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão está no mercado em busca de um goleiro. A novidade vem agora, Léo Jardim, que pertence ao Vasco e tem contrato somente até 31 de dezembro, está nos planos do Palmeiras. E figura nesse momento com a principal prioridade para a posição. Só para vocês entenderem o contexto, hoje o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos. O Everton, de 37 anos, e o Lomba, de 38. Ambos, inclusive, fazem aniversário em dezembro. E diante da queda técnica e física da dupla, o Palmeiras entende que é preciso ter um goleiro mais jovem para o próximo ano. Nos últimos dias houve uma consulta ao staff do Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio. A coisa nem avançou, tanto que o Grêmio nem sequer foi consultado. Isso porque a identificação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras é de que o Leonardo Jardim, jogador do Vasco, é melhor negócio. Primeiro porque é um goleiro mais pronto, de mais qualidades e virtudes. Depois porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro. Ou seja, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato, se mudando sem custos para o Verdão a partir de 1º de janeiro de 2026. Só para lembrar que o Vasco já fez 3 propostas diferentes para a renovação de contrato do Léo Jardim e até agora não houve acordo. Segundo o que estão falando, Vasco e Diniz se acertaram financeiramente. Procede? Vou mandar mensagem para um dos empresários que cuidam da carreira do Diniz. Vamos ver se a gente tem alguma atualização. Também vou abrir aqui as redes sociais para ver se isso já foi postado por alguém. O que faltava, pessoal, era só a questão financeira, tá? Projeto esportivo, reforços, tudo alinhado. Faltava o acordo financeiro. Ó, Carlos Berbetti, Vasco e Fernando Diniz chegaram a um denominador comum com relação ao salário. O valor acertado é abaixo dos 2 milhões, diferente do que foi divulgado durante a tarde. O treinador solicitou que a partir de agora as partes acelerem o processo para o desfecho. Cara, mais 2 milhões é um absurdo. Não tem o menor cabimento pagar tudo isso. Mas eu vou mandar mensagem para uma pessoa do Vasco, tá? Que aí a gente consegue, quem sabe, ter durante o programa essa confirmação, beleza? Ó, só rapidinho. Esse aqui, ó. Mandei o print da postagem e já com a pergunta, tá? Joanderson Silva, Nicola, é verdade que o Palmeiras está buscando informações sobre o Felipe Coutinho? Não tenho essa informação, Joanderson. Onde é que você leu isso? Deixa eu até dar uma busca para ver se alguém já publicou algo do gênero. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o tema. O que eu sei, é até legal a oportunidade que você me dá,
que hoje o Palmeiras monitora um jogador do Vasco, mas não é o Coutinho, e sim o Léo Jardim. Só para explicar essa história que é importante. O Palmeiras está muito de olho também em 2026. E ele sabe que o goleiro titular, o Everton, tem 37 anos, faz 38 em dezembro, e que o Lomba, que é o reserva imediato, tem 38 anos, faz 39 também em dezembro. Tanto o Lomba quanto o Everton já têm demonstrado sinais de queda técnica e física. E aí, diante desse cenário, é natural que o Palmeiras comece a buscar e sondar goleiros. Houve uma sondagem ao staff do Gabriel Grando, que nem se transformou em proposta para o Grêmio. O Palmeiras quis entender as condições, mas não há muita convicção em relação ao nome dele, e abortou-se essa ideia, pelo menos temporariamente. E aí o que se sabe é que o Palmeiras está monitorando o mercado. E que eu posso garantir é que um dos nomes que estão sendo monitorados é do Léo Jardim, goleiro comprado pelo Vasco na época da 777 por 2 milhões de euros, titular absoluto do gol do Vasco. Ontem, inclusive, fez uma defesaça no jogo contra o próprio Palmeiras. Como ele tem contrato só até dezembro e já pode assinar um pré-contrato a partir de julho, é o tipo do goleiro que pode ser contratado de graça. Fala oi para todo mundo. Oi. Oi, pessoal. Tchau. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Vai, Luz. Carlos André fala do Vasco da Gama. Alguma novidade de técnico e reforços para o meio do ano? Então mandei mensagem aqui para o empresário do Diniz e também para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco, para saber se de fato houve um acordo entre o Diniz e o Vasco hoje à tarde, tá? Ainda não tive resposta. Vamos ver o que a gente consegue, assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês, beleza? Léo Jardim tem alguma chance de deixar o Vasco, Igor? Essa é a pergunta do milhão. O Vasco está tentando renovar o contrato dele desde o ano passado, e até agora nada. E tem tido dificuldade mesmo, tá? Uma proposta, outra proposta, uma terceira proposta, nenhuma das ofertas foi aceita. E aí começa a criar a preocupação, pô, será que o cara não vem? Será que não vai rolar? Enfim. É sobre o Vasco, que demitiu nessa terça-feira o segurança Betinho, que foi flagrado agredindo um torcedor do Vasco em Brasília, depois que esse torcedor xingou o técnico interino Felipe. Segunda-feira agitada no Vasco. Muito agitada, muito agitado. O Vasco iniciou a viagem para Venezuela, né? Tô até acompanhando aqui, inclusive, toda a movimentação do Vasco para a cidade de Valência, na Venezuela, para o jogo contra o Puerto Cabello na Copa Sul-Americana. Mas um dia muito agitado, com essa situação, inclusive, né, envolvendo o presidente Pedrinho e o Edmundo. Edmundo que se considera rompido com o Pedrinho por conta de toda a situação. Os dois são alegadamente do mesmo grupo político, sempre Vasco. Então vamos fazer o seguinte. Eu conheci o Edmundo saindo do Botafogo, chegando no Vasco. Conheci o Pedrinho também da mesma maneira na base do Vasco da Gama. Sei que os dois eram grandes amigos e hoje eu fiquei surpreendido. Eu vi alguns cortes, né, de uma live dele falando que está rompido com o Pedrinho e disse mais que abandona, vai ser oposição na próxima eleição e de que sabe muita coisa para falar. Então, para não virar fofoca, bota o vídeo aí. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou, é completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Ô, Andresso, a gente já conhece o Vasco há algum tempo. Grandes brigas, 48 grupos políticos. Mas essa eu te confesso que eu não esperava. O Júlio Brandt e o Clóvis Munhoz já abandonaram o Pedrinho, agora a vez do Edmundo. Qual o peso disso? Olha, politicamente não dá, não é que não dê para medir, né? Eu acho que a questão do Munhoz e do Brandt, por serem figuras, atores políticos importantes dentro do Vasco, dá para dizer que teve realmente um peso. O Edmundo eu acho que a gente não é capaz de medir,
porque apesar dele ser um nome grandemente influente entre os torcedores, porque é um ídolo, é um jogador que tem a sua participação quase que diária nas redes sociais, falando sobre o Vasco, comentando a situação. E fez gols decisivos, né? Conhece o clube como poucos, né? Pelo menos do ponto de vista de identidade, mas politicamente eu confesso que eu não consigo ver um peso tão grande. O ponto em volta de quem o Edmundo vai se aglutinar e, acho que talvez até mais importante se for o caso, quem vai se aglutinar à volta do Edmundo, porque ele diz que vai ser oposição, mas ele vai ser oposição em que sentido? Então, aí é bom você levantar essa bola, porque o Edmundo surge na vida política do Vasco acompanhando o grupo do Júlio Brandt. Exato. Essa é a grande verdade. E ele até uma vez ele usou a frase: o Vasco tem que ter mudança de fora para dentro. E você sabe que o Vasco, com todo carinho, com todo respeito, com todo orgulho, é uma casa portuguesa, lógico, né? Já foi bem mais, mas porque as famílias cresceram e o Vasco, dizia Eurico Miranda, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu acho que, na época, o Edmundo deu uma derrapada nisso aí. O Vasco é uma casa portuguesa, sem dúvida, mas é uma casa portuguesa, uma rara casa portuguesa onde falta pão. E você sabe que casa que falta pão, todo mundo briga e Ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Não vou dizer que ninguém tem razão, porque aí também a gente vai comprar briga com todo mundo. Mas que todo mundo briga é um fato. Politicamente, a gente sabe que é o clube mais instável do Rio de Janeiro e talvez o do Brasil nesse aspecto. Nem o Flamengo chega perto. Eu vou te dizer mais. Quero que vocês me entendam. Ao meu sentir, os dois maiores culpados de tudo isso foram Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda. Os dois já não estão mais entre nós. Não estou faltando com respeito. Mas por quê? Eles passaram muitos e muitos e muitos anos no poder do Vasco. E ou eles não permitiram, ou os vascaínos não quiseram fazer uma reformulação política. E de repente os dois saíram de cena. Aí apareceram 200 Antônio Soares Calçada, 200 Eurico. Você concorda? Pois é, eu acho assim, eu acho que no fim das contas o problema todo é o seguinte: não existe uma unidade dentro do clube. Claro que nenhum clube vai ter. Se você for olhar no Fluminense, no Botafogo, existem dissidências políticas, o Flamengo que eu citei. O Fluminense agora está discutindo negócio de SAF, né? Exato. Mas o grande problema é que não parece haver uma luz do fim do túnel nesse aspecto político, porque quando parece que surge uma figura como o Pedrinho, que é um cara querido por ter sido ídolo, por ter sido campeão e tudo mais, quando ele emerge como uma figura, vamos dizer, de consenso entre muitos torcedores, os resultados não vêm. E aí você começa a criar essa instabilidade em volta, e eu acho que também muito por causa disso, os resultados não vêm, os títulos não vêm, as vitórias. E aí é claro que quando isso acontece, quando você tem dificuldade para se firmar como o Vasco se firmou ao longo de décadas na sua história, na maior parte da sua história, aí vem muita discussão, muita desconfiança e acaba se correndo o risco até de queimar o nome de um grande ídolo como é o Pedrinho também. E no caso do Edmundo, como eu falei, a gente não sabe se ele vem como candidato ou se ele vem apoiando alguém na eleição de 26. Aí nós temos que aguardar. Aí tem que esperar, mas de qualquer maneira não deixa de ser mais uma figura importante que sempre esteve próximo ao Pedrinho e que sempre se colocou ao lado da figura do Pedrinho como um candidato e como um candidato vencedor ao cargo de presidente e que agora se afasta dele. A galera do Vascão, que situação complicada essa aí no Vasco, né? Essa treta que surgiu na noite de ontem, o Edmundo numa live detonando o presidente Pedrinho, trazendo aí um grande conflito, né, para a situação política no Vasco da Gama. Teremos aí mais dias complicados, né, com essa quebra, né, de amizade aí praticamente, digamos assim, um duelo aí sendo formado entre o ídolo Edmundo com o presidente Pedrinho, né, o atual mandatário aí que está controlando o Vasco da Gama SAF. Vamos ver aí o que vai acontecer aí sobre o Léo Jardim, né? Que o Palmeiras vem demonstrando interesse e já passa a preocupar aí a torcida vascaína em perder Léo Jardim para um rival brasileiro. Léo Jardim que não vem aceitando as ofertas de renovações do Vasco da Gama. Ele tem uma cláusula aí
que renova automaticamente o contrato dele por mais um ano, caso ele atingir 60% das partidas jogadas pelo Vasco da Gama na temporada, mas no meio do ano o jogador pode assinar um pré-contrato, né? E esse aí é a questão que implica, né, nessa possível saída do Léo Jardim. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.